Já estamos em uma crise econômica e tudo pode ficar ainda pior. Entenda nesse vídeo. Bom pessoal, para quem não me conhece, eu sou Rafael Scaramelli, sejam muito bem-vindos aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou tentar dar uma pincelada no que está acontecendo no Brasil e no mundo nos aspectos econômicos e como isso vai afetar a minha e a sua vida. Antes eu quero deixar claro que não estou aqui para falar sobre o surto, tá? Nem se as pessoas devem ou não devem ficar em casa e nem estou também colocando a economia e o dinheiro acima da saúde das pessoas, como muitos julgam por aí. Então, por favor, antes de criticarem, assistam o vídeo até o final. Somente vou manter o foco em explicar o que vai acontecer na economia com esse cenário atual, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa quebrar esse paradigma de que economia é algo muito além do entendimento comum e só diz respeito a economistas, banqueiros e milionários, né? Não, a economia está na vida de todo mundo, em todo momento. Qualquer compra e venda que você faça, você está colocando o conceito de economia em prática, né? Portanto, todo cidadão que consome e produz faz parte da economia e tudo é regido pela lei básica da oferta e demanda. Nada no mundo tem valor real, tá? O valor que as pessoas dão às coisas é totalmente imaginário. Para que eu venda algo a um determinado preço, tem que haver alguém na outra ponta disposto a comprá-lo pelo mesmo preço que eu quero vender. Esse comprador precisa enxergar valor naquilo que eu estou vendendo para que ele pague o preço que eu estou pedindo, certo? Se não há comprador, a tendência é que o preço diminua e se existe mais comprador do que vendedor daquele produto específico, a tendência é que o preço aumente. Para tornar mais claro isso, vamos dar um exemplo, né? Você decide ser barbeiro, você quer cortar o cabelo das pessoas, certo? Provavelmente quando você abrir a sua barbearia, né, você vai colocar o preço do corte mais ou menos na média do mercado ou até abaixo, pois você não tem cliente e precisa começar a fazer a sua clientela. Na medida que o tempo vai passando, né, você vai mostrando habilidade naquilo e a clientela vai aumentando até chegar o momento em que você tem mais clientes em um único dia do que você é capaz de atender. No primeiro momento, quando você abriu a barbearia lá, você tinha a oferta, porém sem demanda ou a demanda muito baixa. Com o tempo, a demanda, que são os clientes, foram crescendo muito e a oferta, que é você, não consegue atender toda essa demanda. Nesse momento, a tendência é que você suba o preço do corte para consequentemente equilibrar a demanda e conseguir atender todo mundo. É claro que esse é só um exemplo, basicamente tudo que é de alguma forma comercializado é ditado pela lei da oferta e demanda, tá? Outro exemplo para ficar ainda mais claro, né, é o ouro. Por que o ouro é tão caro, né? É porque ele tem uma grande utilidade para a humanidade? Claro que não, o ouro tem a mesma utilidade que um grão de areia tem, tá? Porém, diferente da areia que existe em abundância, o ouro é um minério presente na natureza de forma escassa no mundo inteiro, ou seja, tem pouquíssima oferta para muita demanda e isso torna caro. Enquanto houver pessoas comprando e enxergando valor no ouro, o preço vai continuar alto. Entendendo esse conceito da oferta e demanda, né, a gente parte para a economia como um todo. Com essa crise do surto que a gente está vivendo, com todas as incertezas do que vai acontecer, de como vão resolver esse problema dos isolamentos e tudo mais, as pessoas ficam mais receosas em suas decisões, pois não sabem ao certo o que será do futuro. Com isso, elas começam a adiar algumas compras, como por exemplo, o cara que ia pegar um empréstimo para abrir um negócio, né, ele não vai mais pegar. A família que ia comprar uma casa vai adiar essa compra. O jovem que iria comprar um carro também vai esperar um pouco mais. Enfim, né, quando as incertezas sobre o futuro se instalam, as pessoas ficam meio perdidas e a tendência é que aquelas que têm algum dinheiro guardado segurem esse dinheiro, pois nesses momentos, né, estar líquido é o mais importante, ou seja, ter dinheiro em mãos é o que importa realmente, pois ninguém sabe o que vai acontecer mais para frente, né? Então, com a diminuição da demanda generalizada por parte da população, tá? Alguns pequenos negócios que dependem do fluxo de vendas começam a sofrer bastante. Vamos dar um exemplo, né? O João abriu um restaurante faz um ano, por exemplo, né? Ele pegou um empréstimo no banco para conseguir montar o negócio. Basicamente, no mês, as despesas do João são as seguintes:
R$ 2.000 da parcela do empréstimo, R$ 16.000 da folha de pagamento de 8 funcionários, R$ 5.000 do aluguel do ponto e R$ 3.000 de outras despesas, como água, luz, matéria-prima, telefone, gás, enfim, né? No total, o João tem um custo mensal para manter o negócio funcionando de R$ 26.000. Com o movimento normal do restaurante, o faturamento médio mensal gira em torno de R$ 30.000. R$ 26.000 ele arca com os custos e R$ 4.000 é o que sobra para ele, tá? Porém, quando as incertezas se instalam e a crise chega, menos pessoas passarão a consumir, como eu já disse, né? E de um mês para o outro, o João vai ver o seu faturamento cair de R$ 30.000 para R$ 20, R$ 15.000 e os seus custos não vão diminuir. E se ele tiver algum dinheiro em caixa, ele pode até conseguir segurar as pontas por algumas semanas ou meses. Mas se a situação se prolongar, ele não vai conseguir arcar com as despesas normais do mês, tá? Aí o que vai acontecer? O João vai começar a demitir os funcionários, pois não consegue pagar. Esses funcionários demitidos não terão renda no próximo mês para arcar com as suas despesas de casa. Depois o João vai começar a atrasar as despesas básicas com a matéria-prima, água, luz, telefone, enfim. Depois ele vai atrasar o aluguel, vai deixar de pagar o banco e vai deixar de pagar os fornecedores da matéria-prima, tá? Nisso o restaurante do João já quebrou, tá? Não tem dinheiro para pagar o que deve. Apenas diretamente com essa quebra, tá? 10 famílias quebraram também. Os 8 funcionários do João, o próprio João e o dono do imóvel alugado, pois ele não vai conseguir alugar para outra pessoa em um momento de crise e incertezas, tá bom? Os fornecedores do João também não vão receber o que o João deve, e em um efeito cascata de outras empresas acontecendo o mesmo, provavelmente os fornecedores vão quebrar também, quebrando mais algumas dezenas de famílias. O banco também ficou sem receber o empréstimo, tá? Mas o banco dificilmente quebra. Pequenos bancos também podem quebrar, tá? Mas os grandões, né, do mercado dificilmente vão quebrar. Mas é importante saber que os bancos não têm dinheiro infinito. Aliás, eles têm muito menos dinheiro do que aparentam ter. Só para ter uma ideia, se todos os correntistas de um dos 5 grandes bancos aqui do Brasil decidissem resgatar todo o dinheiro e guardar debaixo do colchão, né, por exemplo, o banco não teria todo esse dinheiro em espécie para disponibilizar para todo mundo. Só para vocês entenderem essa questão dos bancos, né? Vamos de novo dar um exemplo aqui, né? Dessa vez o personagem vai ser o Paulo, construtor, e a Maria. O Paulo tem um patrimônio de R$ 500.000 e ele se torna o primeiro cliente do Banco X que acabou de abrir, colocando esses R$ 500.000 na sua conta, tá? Como ele é o primeiro cliente do banco, o banco terá posse apenas de R$ 500.000 do Paulo, certo? Aí a Maria decide construir uma casa e contrata o Paulo para fazer o serviço, tá? O Paulo cobra R$ 500.000 para construir a casa da Maria, mas a Maria não tem esse valor. Então ela vai lá no Banco X e faz um empréstimo de R$ 500.000. O banco vai pegar os R$ 500.000 em caixa que o Paulo depositou e emprestar para Maria, que por sua vez vai pagar o Paulo e o Paulo vai pegar o que recebeu pela construção da casa da Maria e depositar também na conta dele lá no Banco X, passando a ter um total, né, de R$ 1 milhão em conta. Porém, o Banco X não tem esse R$ 1 milhão de fato em caixa, tá? O banco continua tendo os mesmos R$ 500.000. Os outros 500 mil estão lá no futuro e serão recebidos pelo banco conforme a Maria for pagando as suas parcelas do empréstimo, tá? Mas se no meio desse caminho, né, acontece uma crise ou simplesmente a Maria perde o emprego e para de pagar o seu empréstimo com o Banco X, e no mesmo momento o Paulo, o construtor, né, decide resgatar o seu 1 milhão da conta, aí o banco não terá todo esse dinheiro para dar para o Paulo, tá? É aí que acontece a chamada crise de liquidez bancária. Somando isso com a onda de baixo consumo, empresas quebrando, aumento do desemprego, que ocasionalmente diminui ainda mais o consumo, pois o povo não tem mais dinheiro e nem emprego, né? E aqueles que têm algum dinheiro guardado estão segurando o consumo, pois não sabem o dia de amanhã. Nesses momentos, o dinheiro é rei, tá? E é a única coisa que realmente vale, que realmente importa. Com esse efeito em cascata acontecendo, o único salvador da pátria é o governo, como sempre. As pessoas costumam pensar, né? Não, se algo acontecer, o governo vai nos ajudar. Beleza, realmente, mas temos que lembrar, né, um ponto muito importante aqui,
Para quem não sabe, o governo não produz nada e por não produzir nada, ele também não tem faturamento, o governo não ganha dinheiro de fato. O governo é 100% dependente das pessoas e das empresas, ele só arrecada dinheiro através dos impostos que eu e você pagamos, né? Então, seguindo a linha de raciocínio, se nesse momento existem centenas, milhares de pequenas empresas quebrando e, consequentemente, milhares de pessoas desempregadas, haverá uma diminuição na arrecadação do governo e não terá recursos suficientes para ajudar toda a população. Nessas horas, o governo começa a tirar dinheiro de algumas áreas para fazer essas manobras, tá? E isso, consequentemente, vai ocasionar um déficit fiscal e, em um último caso, sobra para que o Banco Central imprima dinheiro para jogar na economia. Acontece o seguinte, né? Além do governo começar a ajudar a população com programas sociais, o Banco Central começa a comprar títulos de dívida dos bancos para gerar liquidez no sistema bancário. Então, lá no exemplo da Maria e do Paulo Construtor, né, o Banco X ficou sem liquidez devido a Maria ter parado de pagar o seu empréstimo. Aí o Banco Central fala o seguinte para o Banco X, né? Me dá essa dívida da Maria aí e toma aqui esse dinheiro, tá? Basicamente, é dessa forma que os bancos centrais ao redor do mundo todo fazem para que os bancos continuem tendo dinheiro para emprestarem para empresas e para as pessoas, né? Como uma medida de continuar estimulando a economia, o consumo e evitar uma piora no sistema econômico. Então, toda vez que você vê notícias que o Banco Central vai injetar tantos milhões ou bilhões de reais de liquidez no mercado, é basicamente isso que acabei de explicar que está sendo feito. Então, de forma resumida, existe a intervenção do Banco Central imprimindo dinheiro e jogando na economia como uma medida para continuar estimulando o consumo e a economia, evitando assim uma quebradeira ainda maior do sistema como um todo. Porém, essas medidas têm grandes efeitos colaterais. O mais nítido deles é a inflação. Quando o Banco Central imprime dinheiro para colocar na economia, esse dinheiro novo, né, ele não tem valor real e por esse motivo acaba gerando um efeito inflacionário na moeda. Para explicar a inflação para quem ainda não entendeu, né, vamos fazer uma analogia aqui, né? Digamos que o dinheiro que já está circulando na economia seja o suco puro de um limão espremido dentro de um copo. Esse copo é a economia e o azedo do suco de limão é o valor do dinheiro. Presta atenção, então, ó, o suco desse limão é o dinheiro que já temos circulando, tá? O copo é a economia e o sistema é como um todo, tá? E o azedo do limão, denso, azedo, tal, forte, é o quanto o dinheiro realmente vale. Beleza, mas aí chega o Banco Central e começa a colocar água dentro desse copo. A água é o dinheiro novo sem valor que está entrando na economia, tá? Quanto mais água o Banco Central despeja no copo, menos azedo o suco que está dentro do copo vai ficando, ou seja, quanto mais dinheiro sem valor o Banco Central coloca na economia, menor será o valor do dinheiro como um todo. Basicamente, essa é uma das formas que geram inflação na moeda e ela se apresenta com o aumento dos preços de produtos e serviços em uma economia. Para quem é mais novo, como eu, né, é só perguntar para os seus pais como era lá no começo dos anos 90, na época da hiperinflação, tá? O dinheiro não valia nada. Todo mundo que recebia o salário já corria direto para o supermercado para fazer estoque, pois os preços subiam todos os dias, às vezes mais de uma vez em um único dia, e se esperassem, né, para comprar no dia seguinte, poderia pagar muito mais caro pelo mesmo produto. Era uma total loucura, tá? Claro que não acredito que a gente chegue ao mesmo patamar dessa época, acho muito improvável, mas pode ser que ela aumente um pouco, a inflação aumente um pouco. Então, para quem acha que é só o governo imprimir mais dinheiro e ajudar todo mundo, né, a questão não é tão simples assim. Ele precisa ajudar sim e provavelmente fará isso na medida do possível, mas não pense que não haverão consequências, né? Nesse caso, as consequências é a possível desvalorização da moeda devido à inflação nos preços do mercado e, por consequência, o desaquecimento, a desaceleração econômica, dando a origem a uma recessão. Sem contar todas as distorções que vão gerando na economia e que podem apenas ser a semente da próxima grande crise depois dessa que está acontecendo, tá? Ou seja, o sistema financeiro global vai ficando cada vez mais inchado e alavancado.
No momento em que a gente está agora, né, uma recessão a nível global já é praticamente certa, justamente por medidas como essas dos bancos centrais que foram tomadas na última grande crise lá em 2008. É muito difícil afirmar alguma coisa nesse momento, pois existem muitas incertezas acerca de tudo que está acontecendo e do que ainda vai acontecer, certo? Mas o que nos espera não é algo muito animador. Se o combate ao surto, né, que foi o grande estopim disso tudo, for eficaz a tempo, a gente pode amenizar sim um pouco desses efeitos, mas muita coisa que já aconteceu não tem como voltar atrás. A gente vai sofrer sim. Somente nos Estados Unidos já houve recordes de pessoas dando entrada no seguro-desemprego, ou seja, muitas pessoas por lá já começaram a perderem seus empregos e por aqui acredito que não será diferente. Nesse momento, qualquer tipo de discussão é realmente inútil, tá? Precisamos ter seriedade para encarar esse problema e superá-lo da melhor maneira possível. Ficar polarizando as coisas, discutindo em vão, não vai levar ninguém a lugar nenhum, tá? Enfim, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem, explicar os impactos de uma crise econômica, né? Mostrando que esses impactos têm grandes relevâncias sim e vai afetar todo mundo, e não somente os empresários, banqueiros, economistas e milionários por aí, como muita gente pensa, tá? Temos que entender que a economia é toda interligada e através do efeito cascata acaba afetando todas as pessoas em uma sociedade. Bom, é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Valeu por ter assistido até o final. A única coisa que eu te peço é que você deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo no seu WhatsApp, pro amigo, pro pai, pra mãe, manda para todo mundo para que todos entendam o funcionamento da economia de um modo geral. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações. Um excelente dia para você e que você aprenda e saia mais fortalecido desses momentos de crise, beleza? Tchau, tchau!